Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa próxima aula, que é o módulo 4. Eu sou o professor Brito, serei o professor de biologia de vocês, assim como nos módulos anteriores. E hoje nós vamos falar sobre genética e divisões celulares. É um tema são dois dos temas mais recorrentes nas provas do Enem e por isso nós vamos falar um pouco sobre ele. Nessa época do ano, em que vocês estão aí realizando a prova do Enem, vão realizar a prova do Enem, a gente costuma ver muito na mídia propagandas sobre políticas públicas de prevenção ao câncer, Então nós temos o exemplo do Outubro Rosa, do Novembro Azul. Então são campanhas de saúde pública cujo objetivo principal é fazer com que a população se conscientize dos perigos que câncer oferece à saúde. É claro que o governo, o interesse maior deles é fazer com que as pessoas tenham menos essas doenças para que os gastos públicos sejam menores. Mas você aí que está em casa, é claro, tem que se preocupar com a sua saúde. E uma das formas de a gente entender como que o câncer funciona é exatamente a partir dos fatores que levam as pessoas a terem câncer, certo? Então, os fatores que levam as pessoas a desenvolverem câncer são classificados em duas grandes categorias, os fatores externos e os fatores internos. Como fatores externos, nós podemos citar raio-x, ultravioleta, substâncias químicas, vírus, outras várias características, vários fatores podem interferir no funcionamento das células, levando essa célula a produzir uma célula cancerosa, certo? Então aqui a gente tem, por exemplo, a estrutura do DNA que sofre mutações em pequenos trechos devido, por exemplo, à ultravioleta. Se vocês lembrarem aí da prova das aulas de física, da parte de ótica, de ondas, vocês lembram que a onda ultravioleta é uma onda que tem muita energia, mas pouca penetrância. Isso significa o quê? Que a onda ultravioleta ela vai chegar na sua pele, ela vai penetrar aquela camada de células mortas, mas ela vai atingir somente a pele. Ela não tem energia suficiente para atravessar a pele, como, por exemplo, o raio-x. O raio-x ele tem muito mais energia. Então, ele passa a pele, passa todas as células e ultrapassa a nossa outra camada de pele. Então, como o raio-x ele tem tanta energia, ele consegue produzir alterações no nosso DNA de tecidos internos, como por exemplo o osso, como por exemplo o tecido sanguíneo. Então o raio-x ele pode provocar mutações em células internas, de tecidos bem internos. Já a ultravioleta não. A ultravioleta, você não vai ouvir falar, por exemplo, de campanhas de vamos tomar cuidado com o câncer de osso provocado pela exposição solar. Não é. A exposição solar, que é uma exposição rica em raios ultravioleta, ela vai provocar câncer de pele, porque ela não tem a capacidade de penetrância tão alta quanto a do raio-x. Mas ambas formas de radiação têm capacidade de produzir mutações no DNA. E aí que a gente vai ver essas mutações que são responsáveis por provocar o câncer na célula. Outros fatores são os internos, como, por exemplo, falhas na mitose. Como eu falei para vocês, uma divisão celular com falhas nos pontos de checagem, falhas no processo de duplicação de DNA e divisão celular, podem também levar essa célula a se tornar uma célula cancerosa. E o que é uma célula cancerosa? Gente, assim, para deixar de uma forma mais simplista possível, um tumor, ele nada mais é do que uma célula que durante o processo de multiplicação, ela tem problemas, ela começa a ter erros nesse processo. Então, o natural é que a célula se divida e faça a atividade normal dela. Volte a se dividir e faça a atividade normal dela, a atividade esperada dela. Uma célula que produz tumor, que é o sintoma mais típico do câncer, é uma célula que perde o controle nesses processos de multiplicação e de divisões. Então, uma célula que está se dividindo alucinadamente, perde completamente a função que ela tem que executar ali no tecido e ela só se multiplica. Então, ali, aquela massa de células que está se multiplicando e que está se formando, isso é um tumor, certo? Então, vamos lá. Para a gente falar sobre o câncer e por que o câncer acontece e qual é a relação que o câncer tem com os processos de divisão celular, a gente precisa entender que as células elas têm um ciclo. E como é que é esse ciclo? Se vocês observarem, ele é dividido em duas grandes fases. A gente tem aqui a divisão
né, que vai separar o ciclo que a gente chama de mitose, a parte do ciclo, e a parte do ciclo que a gente chama de intéfase. Muita atenção é dada à mitose. Por que é dada à mitose? Porque é o que mais cai em prova, é o que mais chamou a atenção das pessoas quando elas estavam observando as células no microscópio inicialmente, porque você vê com pouca resolução, que a célula está passando por modificações. Então, isso chamou muita atenção. Só que, reparem, em média, a mitose nas células do nosso corpo é uma fase mais curta do que a intéfase, certo? A intéfase ela é subdividida em 3 fases. A fase G1, a fase S e a fase G2. Essas letras, essas siglas, elas vêm do inglês. Olha como as pessoas elas não tinham realmente a percepção de como a intéfase era tão importante quanto a mitose. O G vem de gap, que significa intervalo, que é como se a célula estivesse num intervalo para se multiplicar novamente e nada estivesse acontecendo. Mas não, tomem cuidado, tá? Durante a fase G1, é exatamente durante a fase G1 que as células estão fazendo aquilo que elas deveriam fazer naquele tecido. Digo, por exemplo, uma célula do fígado vai executar as atividades de fígado durante a G1. Por quê, Brito? Porque durante a fase S, o DNA está sendo duplicado. O S vem de síntese. Então, o DNA, quando ele está sendo duplicado, ele não pode ser utilizado para produzir o RNA mensageiro e as proteínas, como a gente viu no módulo anterior. No módulo anterior, a gente trabalhou o dogma central da biologia molecular, que é aquele fluxo, que vem DNA, RNA mensageiro e proteína. Quando o DNA está sendo duplicado, não dá para fazer isso. Ele está passando como molde para fazer outro DNA e não para produzir um RNA mensageiro. Então, durante essa etapa, a célula ela começa a se preparar para fazer a mitose. Porque a mitose é a divisão. Mas para dividir, você precisa primeiro multiplicar. Então, a célula multiplica o DNA nessa fase S e depois, na fase G2, ela está terminando de se preparar para entrar em mitose. Então, na fase G2, o DNA ele passa a expressar genes que vão preparar a célula para a divisão. E aí a gente vê a mitose. Então, vamos lá. Como eu havia dito, a fase G1 é uma fase em que há bastante atividade celular. Muito cuidado para você que ainda tem essa percepção equivocada, tá? De que durante a fase G1 a célula não está em atividade, mas ela está em bastante atividade. E aí eu já falei, acabei de citar, a relação que existe entre o dogma central da biologia molecular que a gente viu na última aula. A fase G0, pessoal, que vocês estão observando ali no gráfico, do ladinho mais de lá, para você que está aí, não sei, eu estou com dificuldade de lateralidade, porque a gente espelha, não sei se é do seu lado esquerdo ou do seu lado direito, mas é aqui. A fase G1, a célula, quando ela estaciona nessa fase G1, disse que ela está em G0. Por exemplo, neurônios. Lembra que eu falei que os neurônios eles têm uma dificuldade de multiplicação? Quer dizer, dificuldade não, perdão. Eles têm uma atividade tão intensa que depois que o seu sistema nervoso está formado, depois que você passou ali da sua infância, as células nervosas elas têm uma dificuldade de multiplicar. Não é bem uma dificuldade, mas elas param de se multiplicar, diferente das células do fígado, As células do fígado, esse tecido, ele produz muita mitose, porque é um tecido que está em constante regeneração. Então, a mitose ela tem essas funções de crescimento e de regeneração, beleza? E a fase S, como eu já havia adiantado, aqui da intéfase, é a fase de síntese de DNA. É importante que você leve para a sua prova esse conteúdo. Ela é uma multiplicação semi-conservativa. Isso significa que metade da fita filha é originária da fita mãe. Se vocês repararem aqui no desenho, a fita mãe ela era toda azul. Quando se produz uma fita nova, ela é metade de uma nova cor e metade azul. Essa nova cor está representando exatamente que aquela parte do DNA é nova, mas a parte azul é originária da fita mãe. Da mesma forma aqui, ó. Então, reparem que na sequência, se houver um outro processo de duplicação, metade da fita, essa azul, é de origem da fita mãe aqui, e uma dessas fitas rosas veio da fita mãe. Já a complementar delas, que são fitas novas. Então, lembrem-se, tá? Isso é bem importante.
a multiplicação do DNA, a síntese do DNA, ela é semiconservativa. E é bom que vocês também se recordem das enzimas mais importantes que participam desse processo, como a helicase, que abre a fita de DNA, a primase, que insere aquela sequência pequenininha de RNA para que depois a DNA polimerase identifique aquele começo e aí ela começa a botar a nova fita de DNA. E por último, a ligase, que vai fazer a ligação dos fragmentos de DNA. Para quem está um pouco no estudo mais avançado, vai lembrar que o sentido de multiplicação é o sentido 5 linhas, 3 linhas. Esse é o sentido da vida, certo? Então, uma das fitas vai continuadamente, na outra, ela faz um trecho e aí liga. Depois faz outro trecho e liga, que são os fragmentos de Okazaki. Beleza? E como eu havia adiantado, a fase G2 é a fase que se prepara para a mitose. E tem os seus genes expressos que vão realizar a mitose. Então, a fase G2 é a fase em que as proteínas que estão sendo produzidas, elas são as proteínas que vão realizar a mitose. Então, como eu disse para vocês, primeiro precisa multiplicar para depois se dividir. Então, na biologia, a divisão celular, ela é uma forma de multiplicação. Né? Todo mundo, todos vocês aí em casa, todo ser vivo, todo animal, perdão, já foi uma célula, certo? Então, todos nós já fomos uma célula e hoje você está aí, com esse trilhão de células que você tem. Como é que aconteceu para você, que já foi uma única célula, se tornar esse amontanhado de células que está conversando comigo aqui sobre células? Acontece que quando houve a fecundação dos gametas dos seus pais, formou-se aqui então um zigoto. O zigoto ele passa por uma série de divisões que são mitóticas. Então, o que a gente vai estudar agora é exatamente essas divisões que você, quando foi zigoto, começou a realizar e aí você cresceu. Então, as mitoses fizeram que você crescesse. E não só isso, o tempo inteiro tem células dentro de você que estão morrendo. Toda vez que você passa a mão no seu braço, bota uma roupa, tem células da pele que estão sendo descamadas e novas células vão ser produzidas por baixo para substituir essa camada de células mortas. Eu estou aqui falando, as células da minha garganta estão sofrendo um desgaste. Então, está existindo aqui durante um procedimento, durante a minha fala, um processo de multiplicação de células para repor essas células que eu estou perdendo enquanto eu estou falando. Tá certo? Então, vamos lá. Você precisa saber as 4 etapas da mitose, que são prófase, metáfase, anáfase e telófase. São as 4 etapas, tá? Então, decore para você aí a sequência, ó, PMAT. A gente vê na internet, né, algumas pessoas que usam mnemônico. Prometi a Ana telefonar. Você pode usar isso, ou você pode reinventar a sua frasezinha. O importante é que você saiba a ordem dos eventos durante a mitose. Beleza? O que acontece na prófase, então? Ó, uma dica que eu sempre dou. O que acontece na prófase é desfeito na telófase. O que acontece na metáfase é quase que o contrário também que acontece na anáfase. Então, se você sabe o que acontece na prófase, muito provavelmente você já sabe o que acontece na telófase. Então, entendam isso como se fosse uma coisa, ela inicia um procedimento, a outra faz outro, a terceira desfecha o segundo e a quarta termina o que o primeiro começou. Então, na prófase, a carioteca desaparece, ou seja, o núcleo, aquela identidade de núcleo, você já não identifica mais na célula. Os centrosomos, que são os centríolos com o fuso mitótico, eles estão duplicados e começam a se afastar. Eles foram duplicados lá na fase S também, né? Então, eles começam a se afastar para chegar nos polos da célula e os microtúbulos começam a se formar em direção ao meio. A cromatina que está duplicada, porque ela foi duplicada lá na fase S, então o seu DNA está todo duplicado, ela começa a se transformar em cromossomo. Aí as pessoas confundem isso. Brito, o que é cromatina, o que é cromossomo, o que é DNA, o que é gene? Então, pessoal, o gene é um pedacinho do DNA usado para fazer lá uma proteína, beleza? Essa é uma das definições, a definição que você vai levar para a sua prova, que ela é a mais didática. Cromossomo é uma grande molécula de DNA, que tem vários genes e está lá dentro da sua célula. Esse cromossomo, a gente vai chamar ele de cromossomo quando ele começa a se enrolar. Quando ele está desenrolado, ele chama cromatina. Só isso.
beleza? A gente vai falar muito a palavra cromossomo agora para se referir a essa molécula de DNA que ela começa a se enrolar. Então, quando ela começa a se enrolar, você começa a enxergar ela no microscópio. Imagina que você tem um novelo de lã. Tira esse novelo de lã, desenrola ele todinho. E você está muito longe de mim. Você vai ver o fio de lã? Não vai. Mas se eu começar a enrolar esse novelo de lã novamente e fizer aquele novelo inicial, você de longe vai ver um pontinho. Então é assim que a gente enxerga os cromossomos, é assim que a gente enxerga o DNA da nossa célula. Quando ele está desfiado, é muito difícil de ver no microscópio. Mas quando ele começa a se enrolar, ele começa a aparecer no microscópio para a gente, beleza? A metáfase, gente, é a fase que eu acho que é mais cobrada em prova, tá? A metáfase é a fase em que os centrossomos já estão lá nos polos da célula. Então você identifica, essa imagem é muito clássica de metáfase. Todos os cromossomos estão bem aqui no meio, como se tivesse um globo terrestre aqui e a linha do Equador, por isso que ela é chamada de placa equatorial, e os centrossomos estão nos polos das células. Então, e essa célula ela é muito clássica, assim, você bate o olho no microscópio, nossa, está em metáfase, porque é muito nítido, os cromossomos bem alinhadinhos ali no meio e os pontos das células com umas manchinhas claras também. Então, esses cromossomos, quando estão no meio da célula, estão no máximo grau de enovelamento. Por que isso acontece? Imagina você com fones de ouvido, você tem aí 46 fones de ouvido, e você coloca todos eles dentro de uma sacola. Na hora que você for puxar um, você concorda comigo, se eles não estiverem enroladinhos e organizados, eles estão tudo embolados, quando você puxa um é arriscado de quebrar tudo. Com o DNA é do mesmo jeito, cara. O DNA, ele se enrola todinho, porque quando for puxar esse DNA para um lado e para o outro da célula, ele não vai estar enrolado em outros e quebrar o DNA. Então, essa compactação física que o DNA sofre é para evitar essas quebras, beleza? Depois vem a anáfase, que é exatamente a fase em que você está puxando o fone de ouvido, mas a célula puxa os cromossomos. Então, as cromátides irmãs, quando a gente vê o cromossomo duplicado, essa fita aqui, ó, ela é uma cópia dessa fita de cá. Elas são cópias, são irmãs gêmeas, são as cromátides irmãs, para chamar de cromátides irmãs gêmeas, porque elas são idênticas, né? Aqui você tem uma fita de DNA desse lado, e do outro lado foi feita uma cópia dessa fita de DNA também, lá na fase S, beleza? Então a célula ela engancha aqui o fuso mitótico, puxa para um lado, puxa para o outro. Então quando a gente vê isso aqui acontecendo, as cromátides sendo puxadas, a gente está vendo exatamente essas duas fitas de DNA sendo puxadas para os polos extremos da célula. E aí a célula começa a se alongar. Ela vai começar a se alongar por quê? Porque depois vai ter a divisão do citoplasma e do núcleo. E aí concluindo a mitose. Então, durante a telófase, os cromossomos já começam a se desenrolar, o contrário do que aconteceu lá na prófase. Os dois núcleos voltam a se formar, o contrário do que aconteceu lá na primeira fase. E o citoplasma vai ser dividido. Então, mitose, gente, na letra mesmo, o que significa é a divisão de núcleos. A mitose, existem alguns autores que separam essa fase, que é a fase da divisão do citoplasma, em uma outra fase. Tá? O clássico são só essas quatro, beleza? Olha aí um vídeo que eu trouxe para vocês visualizarem como é que é. Isso aqui é um vídeo feito acelerado. A gente percebe que está escuro aqui é o DNA, já duplicado. Começou a se novelar, começou a se alinhar no centro da célula. Ó, reparem, olha como você vai vendo a célula entrando em metáfase aqui, ó. É a placa equatorial da célula. E olha como tem umas manchinhas mais clareadas aqui, são os centrossomos. Então os centrossomos eles jogam os cromossomos para o meio, organizam eles para depois puxá-los para os extremos opostos da célula. Ó. A anáfase aconteceu, os cromossomos sendo puxados, ó, o citoplasma sendo dividido. Ó. Reparem como o citoplasma está sendo separado. E aí o produto final são duas células idênticas à célula inicial, que é a célula mãe. Tá certo? Então é importante também que vocês vejam como a quantidade de DNA e de cromossomos varia na célula ao longo do ciclo. Isso aqui tem um tempinho que não é cobrado no Enem, mas é um tipo de questão clássica de provas de vestibulares mais antigos. Então vai que cai na sua prova. Vamos lá, né? Durante a fase 1, você vai ter X quantidade de DNA.
Na fase S, essa X quantidade vai ser duplicada. Então, você passa a ter 2x quantidade de DNA. Quando é que essa quantidade de DNA vai voltar à quantidade inicial de DNA? Durante a mitose. Então, o DNA, quando chega na mitose, ele está duplicado. Quando termina a mitose, já não está mais. E esse ciclo se repete. Importantíssimo que vocês entendam que essa queda aqui mesmo, se eu for ser bem claro assim com vocês, está entre a anáfase para a telófase, porque na prófase e na metáfase, o DNA ele ainda está duplicado na célula. Então, vamos pegar aqui uma célula de exemplo hipotética, com 4 cromossomos, certo? Aqui a célula está em G1, com 4 cromossomos simples. Então, nós temos 4 cromossomos simples, que significa que são 4 moléculas de DNA. Quando essa célula é duplicada, você ainda tem os exatos 4 cromossomos, só que agora nós temos 8 moléculas de DNA. Por quê? Cada cromossomo simples é uma molécula de DNA. Mas quando você duplica o cromossomo, você não está duplicando a molécula de DNA, a quantidade de cromossomos não muda, porque esse aqui é um cromossomo duplo e esse aqui é um cromossomo simples. Mas aqui tem 2 moléculas de DNA e aqui tem uma. Então, é isso que acontece. É essa variação ao longo do ciclo celular que você precisa ter uma noção boa, caso seja perguntada na sua prova. Tá certo? E lembrem-se, número de cromossomos por núcleo é diferente da quantidade de DNA por núcleo. Porque cromossomo simples é uma molécula de DNA. Já um cromossomo duplo são 2 moléculas de DNA. Então, fiquem atentos, certo? Como eu havia falado, o grande lance do câncer, as pesquisas têm demonstrado bastante o que acontece com a célula para ela ser uma célula cancerosa. Se vocês repararem, normalmente a gente fala em mutação quando a gente fala de câncer, porque são erros que acontecem em alguns genes específicos que são chamados de oncogenes. Esses genes normalmente são genes que regulam o ciclo celular. Eles vão falar assim... Vão falar não, né? Só como se eles falassem, né? Como se eles pensassem. Né? Não, tá, beleza, tá na hora de dividir, vamos dividir. Ou então, não tá, acabamos de dividir, tem que, né, fazer aqui o metabolismo normal da célula, então vamos ficar de boa por enquanto. Quando esses oncogenes não conseguem parar de fazer as divisões, aí a célula se multiplica alucinadamente, aí você tem a formação de um tumor. Então, a qualidade na transmissão da informação genética para as células filhas é essencial para que aquela célula funcione da maneira adequada. Então, no ciclo celular, você tem vários pontos de checagem. Tem um ponto de checagem entre o G2 e a fase M, que é a fase de mitose. Tem uma checagem no final da anáfase para saber realmente se a célula dividiu com a quantidade de DNA certo para cada lado. Tem ponto de checagem em G1 e tem alguns outros pontos de checagem que não estão ilustrados aqui, tá, gente? Tem muitos outros pontos de checagem. Então, caso um ponto de checagem desses seja mal feito, a célula seguinte pode ter um monte de erro no processo de divisão e originar um tumor. Então, olha só, aqui um rim, você tem a formação de um tumor nessa região, e, inclusive, pode acontecer um fenômeno que a gente chama de metástase, né? Você tem uma célula cancerosa aqui nessa região e ela se desprende e cai na corrente sanguínea. E aí ela vai lá e encosta em outra célula. É tipo aquela brincadeira de criança que lá na minha cidade a gente chamava de pique-cola. Você pega um amiguinho, aí vai um amiguinho vai pegar o outro. Aí se desagarra, vai pegar e vai formando outros núcleos. É a mesma coisa aqui. Então, em órgãos que tem muita irrigação sanguínea, como é o rim, como é o caso do útero, como é o caso do osso, nesses órgãos onde há muita corrente sanguínea, o risco de metástase é aumentado. Porque uma célula se desprende daqui, cai na corrente sanguínea e vai para outras regiões do corpo da gente. Então, na mitose, a gente já concluiu, beleza? Depois a gente tem que falar também um pouquinho sobre a meiose, que é a divisão celular, que vai ser responsável pela formação de gametas ou de esporos. Diferente da meiose, ela não é cíclica, ela vai, pum, termina, ela não vai continuar a divisão. Vocês vão ver o porquê. Ela é responsável pela formação de células reprodutivas, né, como eu já havia adiantado aqui, que são os gametas ou os esporos, depende do grupo. Vai formar, diferente da mitose, 4 células filha com metade da carga cromossômica da célula mãe. Então, uma célula que tem 2 cromossomos,
no final ela vai ter 1. Se isso aqui dividisse de novo, ia ficar meio. Então não faz sentido com que a meiose seja cíclica. É só isso. A mitose não. A célula filha ela é idêntica à célula mãe. A mesma quantidade de cromossomo, a mesma quantidade de DNA. Tá certo? Então, formação de gametas ou esporos. Qual é a diferença entre gameta e esporo? O gameta precisa de 2 para poder dar origem a um novo indivíduo. Eles vão fazer a fecundação. O esporo não, basta uma célula que vai dar origem a um novo indivíduo, né? Que é o que acontece em algumas plantas e em alguns fungos, certo? Então, ó, vejam bem, uma célula dando origem a 4 no final. Essa célula, quando a gente olha para essa imagem aqui, que os cromossomos já estão visíveis, então a gente já está começando a entrar em prófase aqui, vocês reparem que tem 6 cromossomos. Então tem 2 de cada tipo, né? Você tem 3 tipos e tem pareados dele. No final, cada célula tem 3 tipos de cromossomo, tá certo? A meiose, ela tem 2 grandes fases. A meiose 1, que funciona muito semelhante à mitose. A meiose ela é dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Lembra? Mesma sequência, prófase, metáfase, anáfase e telófase. A grande diferença, que é muito provavelmente por isso que a fase mais cobrada em provas, é a metáfase. Se você reparar aqui, ó, a metáfase, os cromossomos eles começam a se alinhar aos pares. Na mitose, esse alinhamento não é pareado, é um em cima do outro. Então não tem um do lado do outro. Quando ele puxa, lá na mitose, vem só uma cromátide irmã para cada lado. Aqui não, ó. Aqui está o cromossomo inteiro. Então, esse alinhamento aqui na metáfase, você tem que prestar muita atenção. É ele quem vai fazer toda a diferença entre a meiose e a mitose, tá? Porque aqui você tem uma célula em que 2N igual a 6. Lá na primeira divisão, cada uma dessas células vai ser N igual a 3. Então, quando a gente vê que o número de cromossomos na célula inicial é o dobro do número de cromossomos da célula filha, a gente diz que essa divisão, que é exatamente a meiose 1, é uma divisão reducional. Por isso que você vai ver o R exclamação para representar a meiose, enquanto que na mitose a gente tem o E exclamação. Por quê? A mitose, ela produz células iguais à célula mãe, por isso que é uma equação, é uma divisão equacional, enquanto a meiose é uma divisão reducional. Mas ainda não termina, tá, gente? Depois da meiose 1, vem a meiose 2, que cada uma daquelas células filhas, que é N igual a 3, só que reparem, aqui, ó, os cromossomos estão duplicados, então ainda vai haver uma outra divisão, em que os cromossomos se alinharão muito parecido com a mitose, um em cima do outro, mas lá no final, né, a gente tem a divisão das cromátides irmãs. Os cromossomos finais, cromossomos resultantes dessa divisão, são cromossomos simples. Opa, perdão, aqui são 3, né? Deixa só eu apagar aqui, pessoal, só um segundinho. Aqui a gente tem uma célula, 2N não, perdão, N igual a 3 cromossomos duplicados que vieram da célula mãe. Aqui a gente também tem células N igual a 3, mas reparem a diferença. Aqui é um cromossomo duplo, aqui é um cromossomo simples. Então, quando você forma uma célula que tem metade da carga da célula originária, você está fazendo aqui um processo de redução, que é a meiose que está acabando de acontecer. Beleza? Então, ó, comparando um processo com o outro, fica bem nítido, né? Uma célula que tem 2 cromossomos iniciais, duas células finais idênticas à célula mãe, e na meiose tem 2 cromossomos iniciais, mas cada uma das células tem apenas um deles. E reparem, vocês viram ao longo dos slides que o cromossomo da meiose, ele tem umas variações na célula final, porque na prófase 1, e isso vai ser bem importante para vocês levarem lá para o dia da prova de vocês, durante a prófase 1, esses cromossomos, eles trocam pedaços. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é chamado de crossing over. É isso que vai fazer com que os gametas sejam bem diferentes. Isso é super responsável pela variabilidade e a diversidade biológica que a gente vê nas espécies que fazem a reprodução sexuada. E para finalizar aqui essa parte, antes da gente ir para o nosso próximo exercício,
Os cariótipos, gente. Cariótipo é uma forma de você ver os cromossomos das células. Então, qual é a fase que você vai escolher para fazer isso? Lembra do novelo de lã? Não é quanto mais condensado, mais fácil de você ver de longe, então mais fácil do microscópio pegar, a gente vai escolher a fase que os cromossomos estão com maior grau de condensação, que é exatamente a metáfase. Então, a gente trava a célula por esse processo, são aplicadas drogas, né, que impedem a formação do fuso, aí o cromossomo vai estar lá no meio, mas ele não divide, então ele fica congelado ali. A gente tira uma foto, amplia, recorta e faz montagem. Então pega os cromossomos e vai fazendo parzinho. Então esse aqui, ó, é um cariótipo de uma mulher da nossa espécie. Por que eu sei que é de uma mulher? Porque tem os 23 pares de cromossomos e tem 2 cromossomos X. Então o sexo biológico dessa pessoa é mulher, feminino, né? O sexo feminino. Já nesse caso, se você reparar, ó, ela tem um X e um Y. Então isso aqui é um homem, é uma pessoa do sexo masculino. E reparem aqui, tá? Que eu vou chamar a atenção lá mais para frente. Temos uma trissomia do 21. Isso é o que caracteriza a síndrome de Down, tá certo? Eu vou parar aqui um pouquinho, aí na próxima aula a gente retoma, eu volto um pouquinho aqui esse conteúdo dos cromossomos e a gente parte para os exercícios. Beleza, gente? Até a próxima.